Sejam bem-vindos à Comissão Política do Expresso. Esta é especial. Especial porque gravamos ao vivo, na conferência dos 50 anos do Expresso. Especial porque temos connosco a Ministra da Presidência, número 2 do Governo, a mais resistente dos possíveis candidatos e candidatas à sucessão de António Costa. Sim, eu já sei, é só lá mais para a frente. Seja bem-vinda, doutora Mariana Vieira da Silva. Muito obrigada. Um bem-aja também ao Vítor Matos e à Eunice Lourenço, que são membros residentes desta Comissão Política. Olá. Que eu saiba sem nenhuma carreira em assessorias ou gabinetes do Partido Socialista ou ambição de serem secretárias de Estado, não vá a Sra. Ministra estar aqui com ideias. Mas também, esta também é uma reunião especial por isto. É que as últimas semanas parecem ter sido um filme de terror para o Governo. Começou mesmo na véspera de Natal. Alguém falou em festas felizes? Chegado a €500 mil, Alexandra Reis renunciou em fevereiro à Comissão Executiva da empresa, a 2 anos de terminar o contrato e a 10 meses de entrar no Governo. Quero perceber os contornos. Há uma questão de direito e há uma questão, se quiserem, política. 9 meses, 11 demissões no Governo. A média não parece favorecer António Costa. A secretária de Estado do Tesouro sai depois da polémica indenização da TAP e não foi preciso esperar muito. Consigo arrastou o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, o ministro Pedro Nuno Santos e, como consequência, a secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Está ao nosso alcance tirarmos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ademais, com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Mas por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, governo e a sua maioria, podem enfraquecer ou esvaziar. Ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade. O Dr. João Galamba e a Dra. Marina Gonçalves são duas pessoas que conhecem os meandros da administração, que não se embaraçam com as exigências da transparência e da burocracia necessária à boa contratação pública. Ou escolhe o caminho de aproveitar uma situação desta para inovar, para mudar, ou para continuar e mexer o mínimo possível. Portanto, o critério é fazer com a prata da casa para não mexer muito naquilo que existe. Não inovar, continuar a não mexer muito, vamos esperar para ver. Foi um prazer, agora dei-me descanso, foram 7 anos, foram bons 7 anos, agora vou ter o meu descanso. Muito obrigado. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Sra. Ministra, este guião foi feito ontem à tarde pela equipa do Expresso, a quem muito agradeço a produção, mas infelizmente ficou desatualizado com o evoluir dos acontecimentos. Eu queria perguntar-lhe se, pelo menos até ao final desta conferência, consegue garantir-nos que não vai haver uma nova demissão no Governo. Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos, e não posso começar sem dar os parabéns ao Expresso pelos seus 50 anos. Estamos a entrar num período em que coisas muito importantes da nossa vida em sociedade fazem 50 anos e o Expresso é uma parte desse caminho para a democracia e não podia deixar de começar assim. Obrigado. Nós sabemos que estas semanas não têm sido fáceis e não vou dizer que têm, porque é mais que evidente que não têm. Aquilo que posso garantir é que até ao final desta conferência, e muito para além disso, o Governo está focado naquilo que é mais importante, ir enfrentando um momento muito difícil para o país e para a Europa, ir continuando a implementar as suas políticas, e se eu fizesse o meu resumo daqueles dias que vocês ali fizeram, diria
que por este período passou, por exemplo, o momento em que o Governo atingiu totalmente a meta para a execução do Portugal 2020 que queria atingir, coisa que aconteceu no dia 30 de dezembro. Diria que ontem mesmo, na manhã, antes da moção de censura, o Governo aprovou o Decreto-Lei de Execução Orçamental, que pela primeira vez, desde 95, foi até onde consegui recuar, foi aprovado na primeira semana de janeiro, e que nesse Decreto-Lei de Execução Orçamental toma medidas várias para podermos aproveitar plenamente os nossos fundos. E, portanto, não escondemos os problemas, não dizemos que não existem, procuramos resolvê-los e responder-lhes, mas estamos focados naquilo que mais importa ao país. Nós começámos esta legislatura no fim de março deste ano, destacando que o Governo, que tinha ganho as eleições, que o Partido Socialista tinha ganho as eleições com maioria absoluta, ia governar num contexto completamente diferente para o qual se tinha preparado. E agora, nesse contexto completamente diferente, não nos devemos desfocar daquilo que realmente importa. Enfrentar esta crise, recuperar a nossa economia depois de 2 choques muito difíceis, o da pandemia e o da guerra, e continuar a trabalhar. Quanto ao mais, resolver os problemas que encontramos, superar os problemas que temos tido, coordenar mais, articular mais, isso é o que procuro fazer todos os dias, quando chega ao fim da noite, pensar o que é que amanhã posso fazer melhor, e não é diferente neste caso. Sim, mas precisamente nesta conjuntura de crise, que foi uma conjuntura, enfim, não vou dizer inesperada durante a campanha eleitoral, mas uma conjuntura muito difícil, a verdade é que para a superar é importante existir uma credibilidade do Governo, uma imagem de credibilidade, de estabilidade, e não parece ser isso que estamos a ver nas últimas semanas. Imagino que não seja fácil todos os dias encontrar notícias novas que espoletam por todas pequenas as horas, crises. Quase, sim, quer dizer, já não é por avaliado dias. ontem para hoje. O que é que a senhora Ministra sente que as pessoas em casa, a verem notícias também sucessivamente, se estão a sentir ou a pensar sobre o Governo, e que palavra é que lhes quer deixar? Bom, não sou certamente a melhor pessoa para fazer essa interpretação. O que me parece ser mais relevante... Não, a interpretação do que é que as pessoas sentem em casa ao ver aquilo que tem acontecido nas últimas semanas. O que me parece mais importante de tudo, e aquilo que, enfim, posso dizer que aprendi nestes 7 anos, é que aquilo que os portugueses e as portuguesas esperam deste Governo é aquilo que tiveram sempre ao longo destes 7 anos, que perante cada problema procura as melhores respostas, procura as melhores soluções e continua a fazer esse caminho. Não é muito comum, e mesmo nas anteriores maiorias absolutas que o nosso país teve, não é muito comum um partido, um primeiro-ministro que vai reforçando os seus votos, que vai reforçando as suas maiorias. E isso acontece porquê? Acontece porque as pessoas sentem que em cada momento, e os problemas foram muitos, sérios e muito diferentes, o Governo tem conseguido encontrar as melhores respostas. Eu não tenho, posso não ser a melhor pessoa para avaliar isto, mas parece-me que continuamos a ter essas condições, acredito que continuamos a ter essas condições, acredito que é isso que fazemos todos os dias. Vítor, ontem houve depois de um debate de censura bastante quente na Assembleia da República, houve um fator extra pós-parlamentar que trouxe... Pós não, porque ainda foi durante. Ainda estavam a votar. Ainda tinha começado a votar. O que é que te parece o papel do Presidente subitamente nestas últimas semanas? Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Sra. Ministra, nossa convidada, e a todos os political junkies que assistem ao nosso podcast. Bom, o que é que nós vimos o Presidente da República fazer ontem? Foi um bocado... isto é na continuidade, mas ele nunca tinha feito isto com esta veemência, não é? Que é a criação de um facto político que causa imediatamente uma consequência. Marcelo Rebelo de Sousa ficou conhecido nos 8 anos em que teve, desde a fundação do Expresso até à saída para o governo do Dr. Balsemão, saiu, e quando ele saiu houve uma capa da revista que era o facto político. Portanto, era o homem que, enquanto comentador, criava reações no poder político que depois tinham consequências. Mas isso era só como comentador. Como
Presidente da República, ele tem um poder, enfim, que todas as palavras dele podem ter ou devem ter consequências. Ora, e ontem o Presidente da República criou um facto político absolutamente impossível de não ser consequente. Quando diz duas coisas que eu acho que são importantes. Uma é imediata, que é quando diz que o Secretário de Estado não tem condições para continuar. E que está politicamente fragilizada e que tem um ónus político que recai sobre ela. A segunda, que eu acho que é a mais importante, é ele reverte aquilo que tem sido a doutrina António Costa sobre as questões relacionadas com aquilo que são os casos judiciais ou os problemas que os governantes têm ou apresentam ou levam. Portanto, que é a separação entre política e justiça, aquele mantra que nós já conhecemos, e em que ele diz exatamente o contrário do que o Primeiro-Ministro tinha acabado de dizer no Parlamento. Não é? E ele até usa a mesma expressão, que isto não é uma questão de ilegalidade nem de constitucionalidade. Até diz que nem sequer é uma questão de ética, é uma questão de fragilidade política. E diz que sim, que uma pessoa que tem um familiar que é político com um processo criminal que não tem força política que seria desejável para entrar no governo e para ter uma pasta e governar o país em nome de todos nós. O que é que isto significa? Que toda aquela a justiça, o que é da justiça, e a política, o que é da política, significa que é criar um biombo entre aquilo que é o tirar consequências políticas dos casos todos que nós conhecemos e pôr isso nas mãos da justiça. Isso é judicializar a política, ou seja, o caso Miguel Alves estava na cara desde o início que o problema não é... Ele já sabia que ele era acusado, já sabia que era investigado em vários processos, não sabia ainda que era acusado, mas bastava o caso politicamente impossível de sustentar lá do pavilhão transfronteiriço para não poder continuar no governo. E teve que se esperar que houvesse uma acusação para ele sair. Portanto, mais judicialização da política do que isto não pode ser, que é pôr a decisão dos membros do governo assim, no Ministério Público. Bom, para concluir, o Presidente da República ontem redireciona a questão e eu quero perceber como é que vai ser no futuro, não é? Revertendo esta doutrina, como é que o Primeiro-Ministro vai continuar a justificar as coisas como justificou ou tentou justificar ontem no Parlamento? Senhora Ministra. Bom, eu não sou comentadora política e vocês fizeram o favor de organizar estas cadeiras para nunca me esquecer que não estou aqui para fazer comentário político. E, portanto, queria dizer duas coisas. Eu discordo da interpretação que o Vítor Matos aqui fez e acho que ela nem sequer bate certo com aquilo que aconteceu nas últimas semanas, porque houve outras saídas e essa mesma argumentação que agora está a dizer que é contraditória foi precisamente aquela que o Governo usou. Portanto, eu não me revejo nesta descrição. Os casos são diferentes. Aquilo que leva uma pessoa a sair do Governo num determinado momento, bem, primeiro pode ser uma decisão do Primeiro-Ministro ou do Ministro, conforme o caso, ou da própria pessoa, que até ver, qualquer pessoa tem condições para, em qualquer momento, considerar eu não tenho condições para continuar este caminho. E, portanto, julgo que não ganhamos grande coisa em traçar regras ou procurar comparar casos, porque os casos são todos diferentes e ao longo dos últimos meses nós temos tido casos muito distintos uns dos outros, como ontem procurámos reafirmar. E por isso eu queria focar-me naquilo que é aquilo que me importa mais. O que é que nós vimos ontem na moção de censura que caracterizam como tendo sido quente? Vimos uma oposição absolutamente incapaz de questionar o caminho e as políticas que o Governo tem desenvolvido, que praticamente fez tudo o que podia para durante toda aquela tarde nem falar disso, e um Governo com um caminho pela frente, um conjunto de prioridades políticas e resultados para apresentar. Isto foi aquilo que se viu ontem e julgo que não estou sequer a ser parcial, porque quando nós percorremos, e é isso uma moção de censura, é dizer, este Governo não tem condições de governar porque nós faríamos assim, porque nós faríamos de outra maneira, porque o caminho melhor para o país é outro. E isso não se viu ontem no Parlamento. Bem, e, portanto, neste caso, se calhar valia só a pena dizer à oposição
que se estivesse no governo se calhar não tinha tantas demissões umas atrás das outras. Mas o Parlamento e a política Quem não é disse esse... que este governo... Bom, e então se que podemos esta secretária de comparar... Estado já não pode governar foi o Presidente. Está a fazer um bocadinho o papel da oposição, o Sr. Presidente, também, não é? Eu acho que essa parte já respondi e obviamente nem hoje, nem nunca, enquanto for Ministra da Presidência, comentarei qualquer declaração do Sr. Presidente da República, que tem o seu espaço de intervenção, que é importantíssimo para a nossa democracia, e Portugal bem beneficia do equilíbrio e das boas relações institucionais que sempre têm existido. Outra coisa diferente, ontem houve uma moção de censura ao Governo, que além de ter chumbado, nem sequer uniu a oposição de direita, e que aquilo que demonstrou é que nenhuma força política, mais ninguém, tem um caminho para o país enfrentar a crise que tem pela frente. E isso, eu, enfim, não ouvi os comentários que foram feitos a seguir, até porque fiquei no Parlamento um pouco mais, mas não creio que alguém possa ter tirado outra conclusão do debate a que assistimos ontem. Deixe-me voltar ainda aqui aos casos no governo. Há uma coisa que eu digo muitas vezes a propósito de várias coisas, que é que o bom senso é um bem escasso e mal distribuído. Mas como eu tenho esperança e otimismo, acho que alguém no governo há de ter bom senso, mesmo que não esteja bem distribuído, não é? E o que me espanta nesta sucessão, estas 2 semanas, eu no dia deste até estava a escrever, já ia escrever as primeiras semanas de janeiro, e ainda estávamos a dia 4, porque isto é tudo tão rápido. Estas semanas o que têm mostrado é, e aquilo que me tem espantado muito, é a falta de noção, talvez, ou de comunicação. Porque como é que é possível no governo, seja no gabinete do primeiro-ministro, seja na presidência que a senhora ministra de tutela, seja no núcleo de coordenação política, seja em cada ministério, como é que não se aperceberam que tinham casos que podiam atrapalhar o governo? E a minha perplexidade é que, tanto no caso da Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, como agora no caso da Secretária de Estado da Agricultura, das duas uma, ou os ministros sabiam e não valorizaram, e isso para mim implica um desligar do sentimento do eleitorado, que é grave para os políticos em geral, ou não sabiam e não perguntaram. Portanto, o que é que se passa? Há falta de noção ou há falta de comunicação? Não disseram uns aos outros? Não valorizaram? Enfim, não é muito fácil comparar, por exemplo, os 2 casos de que estamos a falar, desde logo, porque um deles não tem nenhuma relação com nenhum caso relacionado com a justiça e outro tem, e portanto também não... Eu volto a dizer, nestes temas, aquilo que há de comum, podemos também conversar sobre isso, mas a maior parte das coisas não são em comum. E julgo que os ouvintes deste podcast, as pessoas que estão aqui nesta sala, os senhores jornalistas, saberão que no mundo das empresas existem indemnizações na saída dos administradores. Isso é uma coisa que faz parte da vida da maior parte das empresas, existem regras e, portanto, o que está aqui em causa e aquilo que se espera que agora a Inspeção-Geral de Finanças, e creio que o Ministério Público também anunciou um inquérito, possa saber se foram ou não cumpridas essas regras. E é isso que está em causa. E o resto é uma dimensão de avaliação política, mas o Ministro das Finanças totalmente política. Demitiu-a antes de saber se o cumprimento das regras era legal ou não. O Sr. Ministro tem razão, as regras existem, todas as empresas têm regras para as saídas. Eu só estava a dizer porque é que os 2 casos são bastante O Ministro das diferentes. Finanças disse que está para não poder fazer aquilo. Por isso é que eu disse que os 2 casos são diferentes e que não me revejo naquele resumo que o Vítor Matos aqui fez, porque precisamente poucos dias antes o Governo o próprio Ministro das Finanças tinha dito que era por questões políticas e de dificuldade em assumir aquela tutela em particular, a tutela sobre o setor empresarial do Estado. E, portanto,
O que é que me parece que é importante refletirmos? Quando alguém é convidado para o Governo, julgo que lhe cabe fazer uma avaliação pessoal, essa é evidentemente com cada um e é expectável que possa ser... Mal feita. Não, é expectável que possa ser acompanhada do bom senso de que falava a Eunice. Essa é uma avaliação individual de cada um e julgo que só cada um pode responder pelas avaliações que faz nesse momento, e depois há de quem convida, o Primeiro-Ministro face aos seus ministros e os ministros face aos seus secretários de Estado. Eu, às vezes, pergunto-me se todos faríamos as mesmas perguntas nessas situações. Há níveis de detalhe a que eu posso garantir que não perguntei, nem me parece que faça parte da nossa vida em sociedade fazer determinadas perguntas. E há aquilo que nós sabemos sobre a experiência profissional, sobre a competência, sobre a capacidade de trabalho, sobre o bom senso, sobre as capacidades políticas quando convidamos alguém. E depois há o facto de em Portugal não existir até agora nenhum instrumento, nem de base parlamentar, como existe noutros países, com uma audição ou outro. Não é muito fácil, tendo em conta o enquadramento constitucional que o nosso país tem, ou a introdução de um novo instrumento, como o Primeiro-Ministro propôs ontem, disse-o no Parlamento e escreveu ao Sr. Presidente da República, porque algumas das coisas que se pede para que se perguntem, ou que se pede para que se pesquisem, ou para que se façam, não são coisas que um membro do Governo possa aceder. Há coisas que pode. Não, há coisas que... Pode perguntar, tem processos? Não é isso que eu estou a dizer, mas há outro tipo de investigação e outro tipo de informação que depois chega a público por outras fontes, que têm outros recursos e que têm a ver com dados pessoais. Espero que ninguém esteja a pensar que o Governo faz ou fará esse tipo de vetting. A introdução de um mecanismo desse tipo, parece-me que o país deve fazer essa reflexão e pesar os prós e os contras, porque eles também existem para os aplicar. Posso dizer uma coisa antes de falarmos do sistema de vetting? Quer dizer, o problema das pessoas, se fazem um bom exame de consciência antes de irem para o Governo, enfim, cada um tem as suas, traz as suas razões e tem a sua consciência, exatamente. O pior é quando a ambição é maior que a noção, não é? E as pessoas deixam-se levar pela ambição e não têm noção dos problemas. Este caso agora, da Secretária de Estado, de Carla Alves, é de alguém que não percebeu o contexto em que estava. Uma coisa é um caso deste aparecer isolado. Pronto, acontece. Outra coisa é no contexto em que estamos a viver. Há aqui um problema da pessoa não perceber no que está. Não se perceber não é o problema que vai arranjar para ela, é o problema que vai arranjar ao Governo. E o próprio Governo, neste caso, que as coisas eram públicas, não ter feito um escrutínio. Nós tínhamos informação, aliás, escrevemos isso na edição passada do Expresso, portanto sentimos-nos bastante defraudados. Que haver maior escrutínio. Bom, possivelmente houve, mas escapou, pronto, paciência, foi o que foi. Agora, quando o Governo, e eu percebo, do ponto de vista político, o Governo agora tem que parecer que está a andar e que isto já passou. Não é parecer. Não, é sim, que está a andar. O Governo faz o seu trabalho e tem que fazer o seu trabalho e não há como. Agora, quando o Governo diz no Parlamento, como o Sr. Ministro disse ontem, que isto eram problemas artificiais, ou como a sua colega Ministra Adjunta disse, que eram fediveres no Parlamento, mas não foram, porque isto faz parte da luta política, tudo bem, eu percebo, mas não são fediveres nem são problemas artificiais. Porquê? Porque quando o Governo diz que está focado nos problemas e que está focado nos problemas dos portugueses, o Governo, para estar focado, tem que estar tranquilo e descansado. Ou seja, não pode estar preocupado em resolver os problemas internos do próprio Governo. Portanto, se o Governo não se consegue governar a si próprio, não sei que confiança é que passa às pessoas para mostrar que está a governar de facto e focado na governação. Portanto, o Governo, até nos tweets que o Primeiro-Ministro tem posto no Twitter, faltava ali uma frase, não é? Que era dizer, estamos também a trabalhar para o Governo dar confiança aos portugueses que é capaz de dar conta do recado. E é isso que faz uma manchete no Expresso hoje. Estamos também a trabalhar para ter alguma estabilidade interna. Porque sem estabilidade interna não consegue estar focado para resolver os problemas.
Bom, se vamos citar a minha intervenção de ontem, então citemos também que num outro momento digo que obviamente nós escondemos os problemas e, acima de tudo, procuramos enfrentá-los e resolvê-los. E era desses problemas que estava a falar nesse momento da minha intervenção. Agora, não é por isso que deixo de estranhar que num momento como aquele que vivemos, com a maior crise inflacionista de que eu tenho memória, ainda que já nos anos da minha vida tenha existido mais inflação do que existe agora, mas de que eu não tenho memória, se possa fazer um debate de 3 horas no Parlamento e nenhum dos temas que preocupam os portugueses, como é que a nossa economia vai ultrapassar este difícil ano de 2023, como é que vamos poder aproveitar os recursos excepcionais de que dispomos para ultrapassar esta fase, como é que garantimos a manutenção de algo que tem sido importantíssimo para a nossa vida coletiva e para o nosso país, que são níveis de emprego e de aumento de salários muito significativos. E nada se discuta durante 3 horas. Porque quando nós identificamos os problemas que existem, nós temos que conseguir, e é isso que assinalei, e por isso artificial, que a oposição não tem conseguido, distinguir problemas que existem e que têm que ser superados de respostas políticas que, até ver, a oposição tem ideias diferentes do governo, pelo menos à partida teria. Mas sobre isso nada só viu. E isso é a discussão política que também importa fazer, Mas a parte da para não estabilidade passarmos interna. Mas concorda todos os podcasts. Só com estabilidade interna é que o governo consegue. Com certeza, Está e é por focado, isso que o não é? governo precisa de trabalhar para ultrapassar esses problemas e está a fazê-lo. O que não dispense toda a sociedade, todos os partidos políticos, de discutir o caminho. Porque se não estamos cá para também discutir o caminho, quem faria melhor, quem faria diferente, quais são os objetivos diferentes que as alternativas políticas teriam, então não estamos a fazer o nosso trabalho. Deixe-me ainda voltar ao debate de ontem, que acha que foram 3 horas mais ou menos perdidas. E no debate de ontem, por um lado, achei relevante. O Primeiro-Ministro empenhou-se pessoalmente em tirar satisfações, esclarecimentos da ainda Secretária de Estado da Agricultura e a dada altura defende-a no plenário. Diz que falou com ela. Diz que falou com ela e diz que não haveria nada de ilegal nas contas, que a haver então a conversa era outra. Mas a dada altura o Primeiro-Ministro disse uma frase que me espantou e que eu acho que pode ter mais relevância no futuro, que é se ele próprio foi admitir que ele próprio se demitiria se alguma vez violar a ética republicana. Eu não me lembro, se calhar por falta de memória, não me lembro de alguma vez ter ouvido António Costa colocar a hipótese de se demitir. Tendo em conta aquilo que muitas vezes foi o entendimento do Primeiro-Ministro sobre o que é a ética republicana, a tal história de há justiça, o que é da justiça, há política, o que é da política, e portanto que tudo o que não é aceitável é o que é ilegal, fico com um bocadinho de expectativa em relação a esta frase e acho mesmo que precisamos de esclarecer o que é a ética republicana, porque se calhar nem todos entendemos o mesmo sobre a ética republicana. Bom, isso parece-me evidente, tendo em conta o que vejo alguns protagonistas e comentadores que já tiveram responsabilidades governativas às vezes dizer nas televisões e nas rádios. Uma coisa é a interpretação que nós fazemos em cada momento das situações que aparecem noticiadas. Outra, completamente diferente, é aquilo que aplicamos a nós próprios e a forma como entendemos a nossa posição e aquilo que estamos disponíveis para viver, para fazer, para dizer, para responder. E isso é uma coisa normal. A pergunta que está a dirigir não é para mim, porque precisamente o Primeiro-Ministro estava a falar da sua visão. Mas então deixe-me perguntar-lhe assim, para si o que é a ética republicana? Bom, a primeira dimensão é
quem ocupa um lugar político defende o interesse coletivo sempre acima do seu interesse, das suas preocupações e até da sua visão do mundo em alguns momentos, porque em alguns momentos somos confrontados com a necessidade de tomar decisões que nem sempre estão completamente alinhados com aquilo que é a nossa visão sobre um determinado problema. E, portanto, essa permanente convicção de que aquilo que estamos a fazer, aquilo pelo qual trabalhamos mais horas por dia do que provavelmente deveríamos, é a defesa do bem comum, a resolução do problema das pessoas, e isso muitas vezes também passa por, a cada dia de manhã, pensarmos qual é o problema importante que estamos aqui para resolver e distinguir um pouco o essencial do acessório. Eu não estou a desvalorizar os problemas que têm existido e acho que o Governo tem que trabalhar para os poder melhorar, tanto do ponto de vista institucional, eventualmente melhorando os mecanismos através dos quais podemos saber se uma pessoa tem condições para um lugar político, mas principalmente do ponto de vista político, sem dúvida nenhuma. Mas, apesar de tudo, esse não é o tema essencial que me preocupa, não é o centro das minhas preocupações, não é o centro do tempo que passo a pensar o que é que estou aqui a fazer. Também tem a coordenação do Governo. Com certeza, e por isso digo que sei pessoalmente que há coisas a melhorar, o que não significa que, apesar de tudo, considero que estas dimensões são as mais importantes do trabalho que nós temos entre mãos, do trabalho que eu pessoalmente tenho entre mãos. Não são. Eu agora vou, Sr. Ministra, pedir aos meus colegas uns minutos deste podcast, porque há 4 perguntas que gostava de lhe fazer para perceber um bocadinho melhor. Passamos ao modo entrevista. Não especificamente sobre isto, um bocadinho. Enfim, faz parte do papel. Não notei diferença nenhuma até aqui, mas pronto. A primeira é precisamente sobre o sistema que o Primeiro-Ministro propõe ao Presidente. E a pergunta mais clara que lhe consigo fazer é como é que ela vai funcionar e se com isto o Governo não está a tentar corresponsabilizar o Presidente por problemas que venham a aparecer. Bom, o Primeiro-Ministro fez uma proposta ao Presidente da República e agora essa é a esfera de decisão. Não creio que se trate de nenhuma passagem de responsabilidade. Simplesmente alguns dos temas que têm vindo a público não passam por informação que um governo deva ter, qualquer que ele seja, este ou outro, e se entendemos que é preciso um determinado nível de acesso à informação que não deve ser, não deve estar na disponibilidade. Informação judicial, é isso? Não, judicial, fiscal, contributiva, outras, há várias, ao longo dos últimos anos temos tido inúmeras questões que são distintas e, portanto, se é suposto existir um acesso à informação. Eu não queria mesmo concentrar nos casos dos últimos dias, mas há muita desta informação que, ao contrário do que dizem as notícias e do que vocês disseram aqui, não era pública. Muita desta informação que não era pública. Sim, mas há perguntas que o Governo pode fazer quando... Certo. Quando está a abordar uma pessoa para convidar, eventualmente para convidar, não é? Quer dizer, há entrevistas para e que sendo feitas não isentam a existência de problemas. Mas por que não fazer esse vetting no Parlamento e fazê-lo através da Presidência? Peço desculpa? Porque não fazer esse vetting, essa verificação através do Parlamento, que é nos outros países é assim. Há várias metodologias. O Governo, quando é nomeado, ainda não foi ao Parlamento. A forma como a nossa Constituição define estes passos é diversa de outros países em que é no Parlamento e é perante o Parlamento que há uma tomada de posse. Aquilo que é mais importante é fazermos a discussão se há ou não há necessidade de haver esse instrumento prévio de decisão. Perante aquilo que temos vivido, eu recordo que no programa do Governo de 2019 estava previsto uma ida dos ministros aos Parlamentos, às comissões relativamente às quais iriam responder a partir daí, mas era fundamentalmente uma audição política sobre as prioridades políticas que em cada área governativa existem e devem ser discutidas. Aqui falamos de outro tipo de escrutínio, se quiserem, não é uma palavra que a este caso me parece que seja a melhor. E, portanto, é preciso fazermos essa discussão. Mas o Presidente disse que se fosse aquilo para corresponsabilizar a Presidência ou quase tornar o regime mais presidencialista do que ele é, que ele não achava
Não me parece isso bem, que tenha nós não sido conhecemos essa. o detalhe, não é? Não parece que essa seja a proposta que o Primeiro-Ministro fez, mas também não vou falar sobre ela, porque ela está neste momento nesse quadro. O mecanismo, o Governo defende que seja um mecanismo formal ou pode ser uma coisa informal? O mecanismo que o Primeiro-Ministro propõe é um mecanismo que seja formal. E desculpe, mas para fechar este tema, porque isto levanta-nos imensas dúvidas. E esse é um debate que teremos de fazer. Está ainda numa fase implicará inicial. esse processo formal que também o Presidente seja envolvido nesse momento de decisão, nesse escrutínio, momento de decisão? Não é passar o escrutínio para o Presidente, é que exista, antes da nomeação, um momento de escrutínio que seja autónomo. Dentro do Governo ou exterior também ao Governo? Exterior ao Governo, precisamente porque podemos estar a falar de algum tipo de informações de que o Governo não dispõe nem deve dispor. Uma outra pergunta. O Presidente da República falou no Ano Novo de um ano decisivo e justificou uma não dissolução nesta altura, como já pediam alguns partidos da oposição, com a proximidade das últimas legislativas e, simultaneamente, com a ausência de uma oposição forte. E eu queria lhe perguntar se sente que o Governo está preso pela performance do PSD nas sondagens. Bom, o Governo tomou posse há 9 meses. Tem uma maioria parlamentar na Assembleia. Tem um programa claro e as políticas que temos desenvolvido são aquelas com que nos comprometemos, quer perante os eleitores, quer perante o Parlamento. E isso é aquilo que dá condições de estabilidade política ao Governo para governar e ao país para não passar aquilo que passou há poucos meses, há cerca de um ano, e que teve custos. Nós nunca falamos, quando olhamos para esses períodos de crise política, para os custos que têm para o país, mas algum debate que também tem sido feito sobre a aplicação dos fundos comunitários, este tipo de exigência com que nós estamos confrontados também depende da existência de um governo. E é bom lembrarmos que entre outubro e março, fim de março, dia 30, o governo que existia, que estava profundamente limitado na sua capacidade de decisão. E, portanto, aquilo que queria dizer é isto. Existe uma maioria, existe um governo que tem garantido uma estabilidade das políticas, e não apenas uma estabilidade das políticas, mas o cumprimento dos compromissos eleitorais, e essa é que é a base da democracia, e cá estamos para continuar a fazer o nosso trabalho. Sendo que o Presidente... nós vimos logo no início deste podcast... Eu não vi, porque estava numa posição impossível de cumprir, mas ouvi. O Presidente, depois da escolha que o Primeiro-Ministro fez sobre os novos ministros, que depois desencadeou o Secretário de Estado, o Presidente fez um comentário à chegada ao aeroporto, onde mostrou algum incómodo com o facto do Governo não ter aproveitado um momento de uma remodelação para fazer alguma coisa que ajudasse na coordenação política, salvo erro, e também na execução de fundos, na que é a sua execução grande de preocupação. fundos comunitários. Evidentemente gostava de lhe perguntar se se sente confortável com a acumulação destas duas pastas e outras que tem, como administração pública, etc., se sente ou se consegue deixar o Presidente descansado de que o barco está entregue e se sente também que o Presidente está diferente depois deste período. Eu sei que isto é um podcast de política e aquilo que vocês fazem é comentário político, mas com toda a franqueza não é o que eu faço, pelo menos nesta altura da minha vida. O que é que... quem escolhe os seus ministros é o Primeiro-Ministro. Quando nós somos ministros, e eu sou ministra, uma das coisas que nós sabemos é que a nossa missão é trabalhar com os ministros que o Primeiro-Ministro escolhe, e eu trabalho bem com as pessoas, os meus colegas que são ministros neste momento e com todos aqueles que já trabalharam. Assumo as minhas responsabilidades e todos os dias procuro, ao fim do dia, sentir que fiz
a minha parte. E quanto ao mais, com toda a franqueza, aquilo que me importa é saber se conseguimos ou não garantir que a economia passa este momento difícil e este ano de 2023 como tem que passar, que conseguimos manter os níveis de emprego, que conseguimos cumprir aquele que era o nosso, eu já vou responder, aquele que era o nosso compromisso principal, que era procurar garantir que o peso dos salários no total da riqueza do país cresce e converge para a União Europeia e que Portugal continua a convergir com a União Europeia. Estas é que são as nossas prioridades. O governo é uma equipa e, portanto, não é uma soma de esforços individuais, não é o facto de uns trabalharem muito e outros... Não é isso, é uma equipa. Cada um de nós tem que cumprir com a sua parte. A coordenação política é feita pelo Primeiro-Ministro. Mas a sua parte consegue... Coordenação política, processo legislativo do governo, administração pública, não sei, mas, fundos europeus... Com falta de ar eu não estou. Eu não tenho nenhuma falta de ar. Repare que todas essas dimensões, eu posso explicar do ponto de vista conceptual o que é que aqui está em causa. É ter um centro do governo que possa ter o cumprimento do seu programa, os recursos, uma parte dos recursos fundamental para esse cumprimento e o braço, a força de trabalho da administração pública coordenada neste centro do governo. E quanto ao mais, a mim não me falta o ar. Se sente essa preocupação, pode estar descansado. E volto aos resultados. Tivemos ou não tivemos o primeiro acordo na administração pública deste século assinado neste mês de outubro? Tivemos. Cumprimos ou não cumprimos completamente a meta que tínhamos previsto para Portugal 2020 este ano? Cumprimos. Somos ou não somos um dos 6 países, nos 27 países que já pediram o segundo pedido de desembolso do PRR e ele foi aprovado pela Comissão Europeia? Somos. E é este o ritmo e o trajeto que temos à nossa frente, o caminho que temos à nossa frente, é para ele que eu trabalho todos os dias e não me falta o ar, nem a vontade, nem a energia, nem os compromissos. Uma última pergunta para si. Falou-nos dos ministros com quem já trabalhou, que já não trabalha neste momento. Os últimos ministros que saíram do governo de António Costa têm sido ouvidos a fazer algumas críticas bastante frontais à condução política da governação. Pedro Nuno Santos disse-nos que vai descansar. Acha que os vai deixar descansados? Olha, no dia 26 de novembro de 2015, quando este governo tomou posse, eu e o Pedro Nuno Santos éramos os 2 secretários de Estado do Primeiro-Ministro. Foi talvez das pessoas que, nessa primeira fase do governo, com quem mais trabalhei em maior proximidade. Quando o Pedro Nuno Santos foi pai, fui eu que o substituí nos assuntos parlamentares durante esse mês. Faz parte, enquanto somos membros de um governo, trabalharmos para cumprir os nossos objetivos e, quando saímos, defender aquilo em que acreditamos e continuar a fazê-lo. Mas o que é mais importante num partido como é o Partido Socialista é isto. No Partido Socialista nem todas as pessoas pensam da mesma maneira. Essa é, aliás, a grande riqueza do Partido Socialista. E aquilo que eu gosto e quero que continue a acontecer e que acho que é um dos principais patrimónios deste partido é a possibilidade de garantir que essa discussão é feita em torno das ideias, do papel do Partido Socialista no nosso quadro político, daquilo que nós defendemos e menos das pessoas, porque esse é um caminho que me parece sempre menos interessante. Muito obrigado por isso. Quem segue este podcast do Expresso, que todas as semanas às terças-feiras publicamos, sabe que temos uma rúbrica final chamada O que não me sai da cabeça. Seguimos para ela, portanto. Vítor Matos, do primeiro. E com brevidade, porque entretanto... Olha, rapidamente, não me sai da cabeça Américo Pereira, o ex-presidente da Câmara de Vinhais, que ontem, marido de Carla Alves, sai em defesa da sua mulher e autoincrimina-se em televisão, em direto para as televisões. Portanto, ele diz, eu vou citar muito rapidamente, não vou revelar aqui absolutamente ninguém aquilo que é a minha estratégia de defesa, inclusive em assuntos da minha vida privada, como você e eu, nenhum de vocês me vai dizer a proveniência do dinheiro das vossas contas bancárias. Ora, acontece que os presidentes da Câmara, como titulares de cargos públicos,
têm de declarar a proveniência do dinheiro que está nas suas contas bancárias. Portanto, só esta declaração acho que permite, enfim, mais uma acusação sobre o senhor, ou pelo menos é um crime que ele confessa em direto. A mim não me sai da cabeça um artigo que nós temos publicado no Expresso, faz parte de um projeto em que colocámos vários jovens, entre os mais jovens da redação do Expresso, um projeto que me está a divertir muito e a entusiasmar bastante porque estou a vê-los crescer e a fazer o jornal crescer com eles. Pois nós todos juntos tivemos uma ideia e colocámos em prática e depois de ler o artigo do Primeiro-Ministro no Jornal de Notícias, publicado no dia 1, dirigido aos jovens, desafiámos 7 jovens a escreverem cartas ao Primeiro-Ministro. O artigo chama-se qualquer coisa, não sei exatamente, mas qualquer coisa como se nos quer por cá, se nos quer manter por cá, tem muito trabalho a fazer. Eu ia recomendar à Sra. Ministra que transmitisse ao Primeiro-Ministro e dizer que o Expresso receberá a resposta do Primeiro-Ministro aos 7 jovens que bem a merecem, se assim for o caso. Eunice, o que não te sai da cabeça? Olha, o que não me sai da cabeça é um cântico de Natal, mas como não vou aqui cantar, também não me sai da cabeça Bolo Rei. Ainda bem que o Bolo Rei foi o bolo de aniversário do Expresso ontem. Eu gosto muito de Bolo Rei, torradinhas de Bolo Rei de manhã nesta altura, e ainda tenho de comprar mais um para guardar. Muito obrigado por isso. Senhora E é Ministra. dia de Reis. Muito obrigada. Eu podia dizer que não me sai da cabeça que na manhã de 24 de dezembro a minha família, como todos os anos, se juntou a fazer o Bolo Rei de Natal, mas queria dizer-vos que aquilo que verdadeiramente não me sai na cabeça é sempre o mesmo. Chegar ao fim de cada dia a pensar se há alguma coisa que eu devia ter feito e não consegui fazer, e procurar sempre que no dia seguinte esse objetivo seja superado. E uma das coisas que tem alimentado essas preocupações está muitíssimo bem representado no artigo que o David Inês se referiu, que é como é que nós conseguimos garantir que em Portugal a sensação que temos tido desde há 50 anos, que cada geração vive melhor do que a geração dos seus pais, continua a ser uma verdade. E é esse o trabalho que temos entre mãos neste momento. Esta foi a Comissão Política do Expresso, com a participação da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a quem também, evidentemente, agradeço. Foi uma edição sobre a crise, mas a Ministra diz que não é bem assim. Foi uma edição de aniversário e aí todos concordamos. Já foram 50 anos, venham outros tantos. Até já, até sempre.